Uningá, que o futuro é aqui. Parte final vai discutir com vocês a ideia de orçamento. É o orçamento empresarial que tem questões de curto prazo e longo. Então você vai trabalhar agora com a ideia de você alinhavar cada ferramenta que vocês viram no começo para desaguar aqui nessa parte final. Qual é o ponto essencial aqui para vocês entenderem sempre? Ferramenta, você tem que entender a ferramenta, o processo de cálculo, entender quando você vai usar a ferramenta, em que situação, para tentar aplicar na prática. Você aqui vê um exemplo completo e geral. Cada um tem que ter competência para, desse exemplo geral, aplicar na sua realidade específica, que é o ponto fundamental. E a última parte qual é? Decidir corretamente para criar para o dono da empresa algum tipo de valor. Vamos lá então. Primeiro ponto é o seguinte: nenhum tipo de orçamento pode estar dissociado da estratégia do negócio. A empresa tem uma estratégia e eu preciso atrelar o meu orçamento a essa estratégia. Vamos pensar num exemplo aqui bem fácil de você entender. Eu tenho como estratégia criar mais mercado, ou ter mais mercado para o meu produto. Então, eu quero vender mais. Eu quero vender mais tentando pegar clientes de outras empresas. Então, eu tenho que ter essa estratégia em mente. Bom, pensando um pouco no processo completo, qual é a primeira etapa de um orçamento? Pensar em vendas. Quanto eu preciso vender a mais? Ou quanto eu espero vender a mais? Que é a previsão de venda, que é meu item que vai balizar todo o resto do processo. Dependendo de quanto eu vou vender a mais, isso é previsão, pode ser previsão quantitativa ou qualitativa. Eu vou trabalhar, por exemplo, com a gestão dos estoques. Então, para vender 30% a mais, o quanto eu preciso ter de orçamento de estoques? Quanto eu tenho que comprar de estoque para bancar essa venda que eu preciso que seja maior, pela minha previsão de vendas? Depois, para produzir mais e atender a venda, quanto isso vai custar para a empresa? Em termos de produto, de produção. Então, o orçamento de custos, de despesas, e aí vai. E outra parte, digamos que para produzir mais eu tenho que comprar uma máquina nova. A máquina que eu tenho não dá conta. E eu não tenho capacidade ociosa. Vou comprar uma máquina nova. Vou ter que fazer o quê? Orçamento de investimentos, que é o meu orçamento de capital. Qual é o próximo passo? Descobrir que máquina que é essa. Descobrir quanto que essa máquina custa, quanto vai trazer de ganho para a empresa em termos de entradas de caixa. Calcular depois do que eu vou ganhar o valor presente, calculo o CMPC, pego o valor futuro, desconto a uma certa taxa, trago para o valor presente, somo e vou calcular o payback descontado, VPL e TIR. Descobri que o negócio, que a máquina é viável. Então, compra a máquina. Vou implantar o projeto. Qual é o ponto base mesmo? Vendas. Depois, o que a empresa tem de estratégia para ela. Qual é a parte final, depois de você comprar, ou uma das partes finais? Garantir que você vai ter caixa, então o orçamento de caixa para você pagar as contas em dia. Então, eu comprei a máquina em 10 vezes. Vence cada dia 5 do mês. Então tem que fazer o quê? Garantir que, além de pagar todas as outras contas, fornecedor, salário, imposto, tem que pagar, além disso, a minha máquina nova, que eu comprei. Depois ganhar os ganhos que essa máquina vai trazer para o negócio. E garantir que o risco seja baixo. Então notem que, se eu não tiver uma estratégia, tudo isso fica em vão, fica inócuo. Você vai comprar uma máquina nova, sem saber por que vai comprar, não sabe como é que vai vender mais, vai produzir mais, não vai vender, vai ter estoque muito alto, liquidez corrente diminui, liquidez seca pode ficar menor que 1, não consigo vender, não tenho receita, as contas vencem, não tenho como pagar, tenho que pagar mais juros, o custo sobe, o lucro diminui até virar prejuízo. Então, notem que tudo decorre do primeiro ponto, que é o planejamento. E pensar que a empresa precisa ter um rumo, que é a sua estratégia. E você vai desdobrar essa estratégia maior em planos de ação menores. O que é o orçamento, então? É você mensurar cada plano desse. O orçamento é uma medida que você pode, uma mensuração em termos financeiros e monetários
do seu plano de ação para conseguir atingir a sua estratégia. Então, o ponto básico inicial é esse. Temos aqui um plano que divide a empresa em 3 momentos. A parte que pensa, que é a estratégia do negócio, a parte que liga os dois, que é a gerência média, e a parte prática, que é a mão na massa. Tá? O orçamento sai desse plano, basicamente. Depois, como é que você começa a montar o seu orçamento financeiro, que é o nosso foco principal, o planejamento financeiro? Ponto 1, vou pensar primeiro, a gente acabou de ver, quais são os meus objetivos estratégicos. Eu posso pensar o seguinte, quero, além de vender mais e faço previsão para me dar essa informação básica, eu quero garantir que eu não vou ter furo de caixa. Meu caixa vai ser sempre superavitário. E eu vou cumprir meu orçamento básico de investimento, de custo, de venda e assim vai. Então, criei um primeiro plano. Depois, eu posso desdobrar cada ação maior em planos menores, por exemplo, por setor. Então, assim, eu espero vender, na minha previsão, 30% a mais. O que a produção precisa fazer e garantir para produzir esse estoque no custo adequado para conseguir vender aquilo lá? Esse é estou desdobrando o objetivo maior. RH, quem eu vou ter que contratar para conseguir produzir o que eu vou vender sem tanto erro, sem retrabalho, para que o meu custo não suba demais por erros. É um problema. Depois, eu vou estabelecer algum tipo de sistema de informação. Nós estamos também aqui decidindo situações. Nesse caso, como vender, como tentar ganhar mais mercado, quanto e como produzir. Então, tem que ter informação para isso. Decisão sem informação é um possível erro, ou o risco fica um pouco maior de você dar errado. Esse é um ponto fundamental. Então, essa é a primeira parte. Orçamento vem de um bom planejamento. Ele é uma medida do que você faz em termos monetários. Aqui é um exemplo do processo. Então, temos aqui 3 fases iniciais. Eu planejo, executo e controlo. Falei para vocês no começo que você orçar significa fazer previsão. Então, você faz uma previsão de quanto você vai investir ou quanto você vai gastar. Em geral, você pode ter algum tipo de variação. Vou fazer uma casa, por exemplo. Eu estimei que eu vou gastar 200 mil reais, mas gastei 250 mil. Então, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou descobrir o erro? Foi um erro de orçamento ou você mudou no meio do caminho que você colocar um piso A, colocou um piso B mais caro, ou o que você usa de insumo subiu de preço e subiu também o seu orçamento. Então, o que é o controle? É você comparar sempre o que você fez de previsão com o que você executou, para ver se tem algum erro. E se tem algum erro, corrigir para os próximos passos. Então, planejo, executo e controlo é a fase básica de qualquer tipo de orçamento. Bom, qual que é o processo básico disso? Então, pontos que vocês não podem esquecer. Os primeiros 2 aí em cima. Primeiro, orçamento sempre deve estar associado à estratégia que a empresa tem para ela enquanto negócio. Ou é vender mais, ganhar mais mercado, mudar o produto, ser o primeiro, enfim. Eu tenho que ter uma estratégia, eu vou desdobrar isso em plano de ação e chego no meu orçamento, que é o segundo item. Você vai quantificar cada ação dessa empresa. Vou pensar em outro exemplo para ilustrar essas questões todas. Eu quero ganhar mercado e em outro estado. Posso pensar em 2 caminhos possíveis. Eu posso ir mais lentamente e abrir uma filial minha na cidade A ou em outro estado, monto uma empresa nova, com minha marca, com meu nome, ganho mercado lá, vou investir um certo valor e vou ganhar em um tempo diferente, ou se eu tenho um pouco mais pressa, se a estratégia for um pouco mais rápida, vou comprar um concorrente. Então vejo quem está à venda, por exemplo, quanto isso vai custar para comprar a empresa que já existe, se eu tenho condição de pagar isso, caixa para bancar esse orçamento, se isso vai ou não ser viável e se sim, eu executo isso. Executo, implanto, depois eu vou controlar. O que você esperava ganhar lá no começo, no seu plano, ele acontecer depois que foi aplicado ou não. Se sim, ótimo. Está com o processo correto que não teve erro.
Se não, se teve uma variação, por que teve essa variação? Foi um erro do processo? Uma variável que você não consegue controlar e mudou por algum motivo? Então, eu vou avaliar essas questões todas aí. Como é que é o processo de orçamento? Primeiro passo, já vimos isso e não pode ser diferente, você começa com as vendas. Orçamento sempre começa com quando a empresa vai vender. E por que isso acontece? Porque é do que você vai vender que você vai ter o dinheiro que vai entrar para a empresa. Lembra do DRE? DRE começa com o quê? Receita de vendas. Então, de tudo que você vai vender, eu vou pagar as minhas contas, salários, fornecedores, investir em novas máquinas, investir em propaganda e assim vai. O dinheiro da empresa vem das vendas. Eu não posso vender 10 e querer investir 30. Não tenho condição para fazer isso. Feito isso, eu vou desdobrando todo o outro processo orçamentário, que é passo 1, vendas, depois produção, quanto eu vou gastar para produzir em termos de custo, despesas, se eu tenho as máquinas, se eu tenho uma fábrica, se minha máquina vai dar conta de produzir mais, se eu tenho que comprar máquinas novas ou não, como é que eu vou pagar isso tudo? Como é que eu vou pagar essas contas em dia, que é o orçamento de caixa, tá ok? Então, essa é a ideia para que você entenda de modo geral. A compreensão geral é essa. Então, são 3 pontos importantíssimos de orçamento. Primeiro ponto, eu preciso ter claro para onde a empresa quer ir, que é a sua estratégia. Ponto 2, os planos desdobrados viram orçamentos que eu vou quantificar em previsão. E depois, tudo começa com orçamento de vendas. Depois eu vou com as outras peças orçamentárias. Seguindo, o que a empresa ganha com o orçamento? Primeiro ponto é o seguinte, eu posso fixar alguns objetivos mensuráveis com o orçamento, que é a ideia básica. Eu preciso vender 10% a mais. Como é que eu sei disso? Pego meu DRE, faço uma análise horizontal, vendas de um ano com as vendas do outro e comparo. Cresceu o que eu queria que crescesse? Cresceu. Então, cumpri o objetivo. Ou, queria crescer 10, cresci 5. Então, atingi metade da minha meta só. Que é o ponto 2. Você, além de criar objetivos, você consegue quantificar o quanto você foi eficiente para isso, para atingir sua meta. Eu gero algum tipo de informação, essa é a parte básica. O orçamento também é uma relação para você ter informações para você decidir o que fazer ou não fazer. Quem financiou algum tipo de imóvel para construir e financiou a construção sabe disso aqui. O banco, em geral, pede o seguinte orçamento. O orçamento de construção do seu imóvel, separado por etapas. Cada etapa tem um valor e um prazo. Isso gera informação para decidir. Por exemplo, a etapa 1 é você cumprir o seu alicerce. Então, até o mês que vem, eu tenho que estar com os pilares prontos. Eu vou gastar 20 mil reais. Aí, eu cumpri essa fase. Eu gero uma informação. Vai o fiscal do banco na minha obra. Olha, você cumpriu essa fase? Cumpri. Então, para ele é uma informação. Banco, imóvel X cumpriu a fase 1 corretamente. Beleza, libera para ele um outro dinheiro para cumprir outra etapa, outra parcela do financiamento. E assim vai. Então, cada etapa cumprida é uma informação que você vai avaliar, no caso o banco, para avaliar o seguinte, cumpriu a etapa? Está ok? Eu vou dar para a outra parcela? Se sim, e aí vai o processo. Depois eu consigo do gestor uma participação maior. Então pense o seguinte, se você tem como início a estratégia da empresa, tem que pensar o seguinte, a estratégia que define é o começo, lá no ponto fundamental. E você vai então desdobrar isso tudo até para a parte final da empresa. Então é um processo contínuo e conjunto. Todo mundo participa da estratégia e do orçamento. Então é uma participação coletiva, cada um com o seu grau de informação e de complexidade, mas é uma informação coletiva. Eu crio algum padrão de desempenho. Então, olha, para trabalhar aqui, você precisa cumprir pelo menos 90% da sua meta de vendas. Cria um orçamento de vendas e compara, previsto com realizado. Quem não cumpriu isso, está fora. Ou recicla para tentar cumprir a sua meta, mas é um desempenho que você vai trabalhar, tá? Eu posso ter mais responsabilidades um pouco mais precisas.
eu sei o que eu tenho que cumprir para cada etapa do orçamento, etapa 1, etapa 1, ação A, B, C e D. Vai custar R$10.000. Não cumpriu? Por quê? De quem é que é a responsabilidade disso? É do mestre de obras, no caso de uma casa? É do engenheiro? Deu errado por quê? Vai atrás de quem errou, corrige, para as próximas fases também ficar tudo tranquilo. Depois, eu consigo avaliar o quanto eu atingi de metas, já falei para vocês, e depois a gestão da empresa fica melhor. Você não gasta dinheiro à toa com o seu orçamento. Eu sei quanto cada etapa vai custar da minha empresa e você não vai jogar dinheiro fora. Dinheiro é custo. Custo reduz lucro. Lucro menor, a empresa cria menos valor para o acionista. Problemas que eu posso ter com o orçamento. Às vezes o orçamento pode ser muito estático, a empresa não quer mudar, mas às vezes precisa mudar, porque a venda pode ter se frustrado, ganhei menos do que eu esperava, tem que cortar alguma coisa, ok? Quando você ganha menos, tem que cortar para não conseguir, para não ultrapassar o que você previu de orçamento. Eu posso monitorar constantemente, isso gera para a empresa um custo extra. Eu tenho que ter alguém que faz o orçamento, que controla o orçamento, que avalia e que corrige. Então isso demanda um custo que algumas não conseguem arcar ou não têm condição de executar por padrões de qualidade ou de especificidade. Depois eu posso, numa empresa, disputar o orçamento em termos de dinheiro. Olha, eu quero mais dinheiro para o meu setor e dar menos para o setor de vendas. Então pode ter uma disputa por dinheiro na empresa como se fosse um orçamento finito. Fase 1 concluída, vimos a ideia do orçamento básico, que é o seguinte: estratégia, planejamento, orçamento. Fase 1, vendas. No que você vendeu, todo o resto. O orçamento é bom para a empresa? Sim. Tem problemas? Também tem. Leiam o material, assistam os vídeos e bons estudos.